A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, trabalho especificamente com crianças em situação de risco no seu discipulado, na sua evangelização, e esse é mais um curso gratuito do Centro de Treinamento Barak. Nós estamos estudando entendendo as emoções das crianças. Essa aula de número 4, a aula final do nosso curso. Se você ainda não assistiu a aula 1, 2, 3, aconselho que você assista. E nessa aula nós vamos aprender como ajudar as crianças nos seus conflitos emocionais. Sabemos que é muito importante não apenas saber que as crianças têm dificuldade de lidar com as suas emoções, que as crianças sofrem conflitos emocionais, mas o mais importante de tudo é fazermos ações que vão transformar, que vão ajudar a criança nesse momento de conflito emocional. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não assista somente essa aula, mas se inscreva no nosso canal, porque dessa maneira podemos abençoar outras vidas através do conhecimento. No final dessa aula, deixa o teu comentário se gostou dessa aula, como essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso pode tornar nosso canal mais relevante e abençoarmos outras vidas através do conhecimento. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de fazer o acolhimento emocional das crianças no momento de crise. Então, é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está assistindo esse curso, participando desse curso, saber todo esse conteúdo que veio até agora, mas o mais importante, se qualificar, se especializar para fazer o acolhimento emocional de criança. Uma das grandes dificuldades dentro do Ministério Infantil é o tratamento humanizado com as crianças. Muitas vezes dentro do Ministério Infantil, muitos que estão trabalhando com as crianças não se prepararam para estar com as crianças. Então, às vezes as crianças estão vivendo momentos muito difíceis dentro da família, na escola, no seu convívio, e aqueles que estão trabalhando com essas crianças não estão preparados para ajudá-las. Então é muito importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, não fique só nesse curso, mas se aprofunde com o aprendizado, como fazer o acolhimento das crianças, para que você possa ajudar as crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho, a proposta da aula de hoje é falar como fazer o acolhimento emocional das crianças dentro do Ministério Infantil. Então, o primeiro ponto importante são os pilares do acolhimento emocional de crianças dentro do Ministério Infantil. Nós vamos destacar agora 4 coisas muito importantes para que você possa acolher as suas crianças, para que você possa fazer o aconselhamento de crianças no Ministério Infantil de uma forma eficiente, para que realmente, quando você trabalhar com a tua criança, haja mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Então, esses pilares são muito importantes. O primeiro pilar do acolhimento emocional se chama vínculo emocional com a criança. O vínculo emocional é aquele carinho, aquela amizade, aquela proximidade que a criança adquire conosco e ela se sente segura, ela se sente bem de estar com você, de abrir para você as suas dificuldades, de contar para você o momento difícil que ela está passando. Então, é importante, o primeiro pilar muito importante é o fortalecimento do vínculo emocional. Realmente se aproximar da criança e mostrar interesse, mostrar carinho, mostrar afeto pela criança, para que a criança, no momento do acolhimento, no momento do aconselhamento, ela se sinta realmente segura em se abrir com você, em dizer para você coisas que ela não falariam com outras pessoas. Então é muito importante. Então o vínculo emocional com a criança, o fortalecimento desse vínculo é muito importante para o acolhimento emocional de criança. Pastor, mas como é que eu fortaleço o vínculo? Como é que eu faço? Uma das coisas na minha experiência como pastor, como conselheiro infantil, que faço aconselhamento, é mostrar à criança que você realmente se importa com ela, está mais próximo da criança,
realmente não só ter contato com essa criança no momento do culto infantil, mas em outras oportunidades ter esse contato, sempre perguntar como ela está, como é que está na casa, como é que está na escola, mostrar para ela através de atitudes que você realmente se importa. Então é importante isso. É outra coisa importante que fazemos aqui na Igreja da Criança, são trabalhos que proporcionem o convívio com a criança fora do ambiente da igreja. Muitas vezes passeios, muitas vezes acampamentos, retiros, aquele momento fora da igreja que você possa estar mais perto dessa criança, realmente trocar, conversar com ela, ver realmente como ela está e fortalecer esse vínculo emocional. Então, o primeiro pilar do acolhimento emocional de crianças que você vai trabalhar com as suas crianças é o fortalecimento do vínculo afetivo, do vínculo emocional com as crianças, realmente elas sentirem confiança, seguras, à vontade em conversar com você. Segunda coisa importante, o segundo pilar, a identificação dos sinais de crises emocionais. Nós já aprendemos que muitas vezes a criança não vai te dizer: tio, eu não estou legal, tia, eu estou passando por um momento aflitivo, eu estou angustiado, mas elas vão dar sinais, muitas vezes na área comportamental, muitas vezes na área do relacionamento, outras vezes na conversa, elas vão falar algo que vai remeter àquele momento difícil que ela está passando. Então você, meu irmão, você, minha irmã, deve se aperfeiçoar em aprender a ler esses sinais, aprender a identificar esses sinais. Esses dias atrás nós temos vários projetos na Igreja da Criança e nós estávamos numa reunião voltando um projeto de futebol que temos com crianças e adolescentes, e o irmão que coordena o projeto do futebol, ele disse assim: como é que foi o ano para vocês, a passagem de anos, as festas de ano? E um dos garotos do futebol disse: foi muito ruim, não gostei, foi coisa terrível. E ele não entendeu, ele disse: olha, a gente precisa ser grato a Deus, e ele não compreendeu. E aí uma irmã que nos ajuda, que ela trabalha na área do acolhimento de idosos, a gente conversando, eu falei para ela assim: olha, aquela criança está passando um momento difícil, talvez uma crise na família. E ela disse: sim, esses dias eu conversando com ele, ele disse para mim que o pai está desempregado, que eles estão passando um momento financeiro difícil. E aí a gente conversou sobre fazer o acolhimento dessa criança. Mas o importante é isso, ele não disse: olha, eu estou aflito porque meu pai está desempregado, eu estou aflito porque a coisa em casa está difícil, mas ele deu sinais que está difícil dentro de casa. Então você, meu irmão, você, minha irmã, invista no teu chamado, invista naquilo que Deus está fazendo na tua vida, se aperfeiçoe, faça cursos de aconselhamento pastoral, aprenda a psicologia infantil, a psicologia comportamental, tudo isso vai te ajudar a fazer o acolhimento da criança. Primeiro pilar do acolhimento emocional de crianças é o vínculo afetivo. Segundo pilar do acolhimento emocional de crianças é a identificação dos sinais. Terceiro pilar do acolhimento emocional de crianças, a escuta ativa. Pastor, o que é a escuta ativa? É ouvir com interesse, é realmente se interessar pela criança quando você está ouvindo. Muitas vezes a criança vem, ela fala e a gente está tão preocupado com as atividades, com a correria do dia a dia, que a gente não dá atenção. Então, o terceiro pilar é a escuta ativa, é realmente abrir um momento para dizer para a criança: olha, estou aqui nesse momento para te ouvir. Olha, eu me importo com você, eu quero te ajudar, eu quero realmente te ajudar a vencer esse momento. O terceiro pilar é preciso aprender a ouvir. Eu falo para você com uma experiência própria. Às vezes nós estamos tão ansiosos em falar, em aconselhar, que a gente pouco ouve. Mas aprenda uma coisa, diga para a criança o que você está sentindo, como é que você está nesse dia, qual é o momento difícil que você está passando. E ouça ela falar, ela vai falar. E quando você vê que ela se calar, que acabou, e aí você começa o aconselhamento. Mas aprenda a ouvir. Então, o terceiro pilar importante, aprenda a ouvir a criança. E o último pilar, aconselhe a criança, oriente a criança a passar por esse momento de crise emocional.
Lembrando sempre, todo aconselhamento que fazemos é embasado nas Escrituras. A base do nosso aconselhamento é a Escritura Sagrada e o comportamento cristão. Então, mostre para a criança versículos bíblicos, passagem bíblica, conte história de personagens que viveram a mesma situação e como eles venceram aquilo. Faça todo o aconselhamento. Lembrando algo, aconselhamento não é só um dia que você vai sentar com a criança, é um processo. Você vai passar com aquele processo com a criança até que a situação esteja resolvida. Então, tudo isso é importante. Então, lembrando, qual é os 4 pilares do aconselhamento, do acolhimento emocional de crianças? Primeiro pilar, fortalecimento do vínculo afetivo. Segundo pilar, identificação de sinais de crise em criança. Terceiro pilar, abrir o canal para ouvir. Abrir o canal para realmente ouvir a criança, a escuta ativa. E o último pilar, o aconselhamento pastoral baseado nas Escrituras Sagradas e nos princípios cristãos. É assim que nós vamos ajudar nossas crianças, vamos dar força para que elas possam vencer a situação difícil qual ela está passando. Parando um pouquinho, abrindo um parênteses, estamos abrindo agora as inscrições para o curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Pastor, eu fiz esse curso agora gratuito, porque eu tenho de fazer a especialização para você poder se aprofundar no aconselhamento de criança. Então, esse curso de especialização ele vai te dar uma profundidade, vai te dar ferramentas para trabalhar com as crianças, te ajudar a lidar com situações difíceis. Talvez no aconselhamento pastoral a criança vai abrir para você que ela está sofrendo abuso, que ela está sofrendo violência física. O que você faz? Como é que eu trato essa situação? Outra coisa importante, tratar os assuntos de forma confidencial, aonde eu posso abrir um assunto delicado, aonde eu não posso abrir um assunto delicado. Outra coisa importante que você vai aprender, todas as técnicas de aconselhamento pastoral. Quais são as técnicas corretas, como agir com a criança para o aconselhamento pastoral. Então eu te convido a partir de agora a se inscrever no curso de especialização no aconselhamento pastoral de criança. Lembrando, as vagas são limitadas, então não perca tempo. Ao acabar essa aula, já faça a sua inscrição. Nós estamos com um preço promocional para você com 50% de desconto. Você vai pagar metade do preço. Pastor, por que isso? Porque nós queremos te ajudar. Nós queremos abençoar a tua vida para você ajudar as suas crianças. Então, não se esqueça. Mande uma mensagem com a frase "Eu quero me especializar" e nós vamos te dar 50% de desconto no curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Queremos abençoar mais e mais a tua vida, então faça isso e não deixe passar essa oportunidade, tá bom? Então nós já falamos os 4 pilares de crise do aconselhamento pastoral, do aconselhamento de crianças, que primeiro, fortalecer o vínculo emocional. Segundo, abrir o canal para ouvir a criança através de uma escuta ativa. Terceiro, o aconselhamento das crianças. E o quarto é realmente dar todo o apoio que a criança precisa. Então, isso é muito importante no aconselhamento pastoral de crianças. Ponto 2. Quais são as razões que a criança entra numa crise emocional? Então, nós sabemos que as crises emocionais, ela vêm através de gatilhos emocionais. Quais são os gatilhos que levam a criança a entrar numa crise emocional? O primeiro gatilho é a dificuldade do relacionamento, tanto dentro da família como dentro do convívio escolar ou na sociedade que a criança está. Muitas vezes essa dificuldade de desenvolver relacionamento leva a criança a entrar num momento de crise emocional. Então nós precisamos entender que os relacionamentos eles afetam muito as crianças. Você vai perceber, trabalhando com as crianças no aconselhamento, que muitas das coisas dentro de casa, muitas das coisas que estão acontecendo dentro da família, está afetando emocionalmente a tua criança.
Então, o primeiro gatilho que leva as crianças em crises emocionais é dificuldade de relacionamentos. Segundo gatilho, muito importante, os problemas dentro da família. Então, outra vez falando de família, talvez uma situação de divórcio, talvez uma situação de doença, de desemprego, talvez uma situação de luto, a perca de um ente querido. Todos esses problemas familiares afetam diretamente as crianças. Uma coisa que eu tenho notado muito, que às vezes os pais olham para as crianças e dizem, são pequenos, eles nem entendem o que está acontecendo, nem sabem do que está acontecendo, mas as crianças, elas são muito sensíveis emocionalmente e elas sabem realmente que a família está num momento difícil e isso lhe causa preocupação, isso lhe causa angústia, aflição. Então, os problemas familiares são gatilhos para crises emocionais nas crianças. Outra coisa, os problemas emocionais pessoais. Então, a baixa autoestima, o sentimento de rejeição, a dificuldade de realmente desenvolver algo, se achar que não é capaz de nada. Então, todos esses conflitos emocionais pessoais que a criança traz dentro de si, que deve ser trabalhado, isso leva a elas a ter crises emocionais. Eu vejo muito isso, muitas vezes a criança não fala, mas ela dá sinal que a autoestima está baixa, que ela se sente incapaz. Às vezes a gente vai fazer atividades com as crianças, a criança diz assim, eu não consigo, eu vou entrar no jogo, mas eu já vou perder. Então tudo isso é sinal que ela está numa crise emocional. Outra coisa importante, problemas comportamentais. Então, muitas vezes a criança ela tem dificuldade com seus comportamentos, os seus valores estão distorcidos, a sua maneira de agir. Às vezes falta realmente os adultos que são responsáveis estar próximos para corrigir comportamentos errados. Muitas vezes a sociedade que ela está inserida, os comportamentos errados são valorizados e esses problemas comportamentais começam a trazer conflitos emocionais para as crianças, porque elas, por causa do seu mau comportamento, passam a ser punidas, muitas vezes sem entender ou achar que aquilo que está fazendo é certo. Então, problemas comportamentais podem levar a criança a uma crise emocional. E, por fim, pressões. Então, as crianças muitas vezes estão também se sentindo pressionadas. Então, muitas vezes elas querem agradar a família e não sabem como agradar a família. Muitas vezes são muitos irmãos e dentro dos irmãos é uma competição pela atenção dos pais, dos cuidadores. Então, a criança sente essa pressão. Muitas vezes dentro da escola, do ambiente escolar, ela está vivendo uma matéria que ela não está entendendo, ou as notas estão baixas, e ela sente essas pressões. E essas pressões, tanto no convívio familiar, como no convívio acadêmico e no convívio da sociedade, causa crises emocionais nas crianças. Então, esses gatilhos emocionais podem levar a criança a ter uma crise, e se essa crise não for cuidada, não for tratada, pode levar a criança a um quadro de depressão, a comportamento autodestrutivo. Então, é muito importante entendermos esses gatilhos e ajudar a criança a lidar com essas situações. Ponto 3. Agora nós vamos conversar um pouquinho, dar algumas dicas de como ajudar as crianças a passarem por esses conflitos, a resolver essas situações de crises emocionais. Pastor, a minha criança está com uma crise emocional dentro da família. Como é que eu vou trabalhar então essa crise emocional dentro da família? Primeiro, fortaleça, abra o canal da comunicação, o diálogo dentro da família. Infelizmente, as famílias estão vivendo uma vida muito corrida, muitos pais trabalham, estudam, outros lugares, como aqui na cidade que nós estamos, cidade de Campinas, uma cidade muito grande, gasta-se o dia todo para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, e o diálogo é esquecido. Então, promova dentro da família a valorização do diálogo. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes conversando com os pais e dizendo, olha, teu filho está precisando um pouquinho mais de conversa, ele está sentindo necessidade de conversar. Outra vez, promovendo palestra para pais educadores, falando da importância do diálogo. Mas é importante, dentro da família, para que os conflitos familiares sejam resolvidos, abrir o canal da comunicação e do diálogo. Segunda coisa, desenvolver habilidades de resolução de conflitos.
Então, muitas vezes a criança ela vai para agressão física, para agressão verbal. Por quê? Porque é a única maneira que ela aprendeu de resolver um conflito, uma situação. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, vai trazer técnicas de resolução de conflito, ajudar essa criança a desenvolver técnicas para resolver os conflitos de uma maneira diferente. Outra coisa, modelar comportamentos positivos. Então, muitas vezes a criança ela está perdendo esses comportamentos positivos, como a generosidade, como a bondade, como a empatia. Então, esses comportamentos estão esquecidos. Então, você vai trabalhar esse comportamento com a criança para que ela consiga aplicar à sua família e ter um bom relacionamento com a família. E por fim, fortalecer valores, então trazer realmente o fortalecimento de valores como a verdade, a honestidade, valores como bondade, como mansidão. Então eu vou trabalhar esses valores para que a criança possa ter um bom relacionamento dentro da família. Pastor, é só isso que eu vou fazer? Não. Nosso curso de especialização vai dar muitas outras coisas, mas essas são as mais importantes que já vão ajudar a criança no relacionamento da família. Outra coisa, ajudando a criança no relacionamento do ambiente escolar. Nós sabemos que o ambiente escolar muitas vezes é agressivo, a criança está sofrendo bullying, está tendo comportamentos agressivos, está respondendo os professores. Então, como é que eu vou ajudar a criança dentro do ambiente escolar? Primeiro, ensinando a criança a abrir, a falar, a dizer o que está sentindo. Então, nós precisamos trabalhar habilidades de comunicação com as crianças. Nós já aprendemos que esse curso vai fazer isso, ajudar a criança a identificar e lidar com a sua emoção. Então, promover o diálogo é muito importante para o ambiente escolar também. Outra coisa, o desenvolvimento de técnicas de resolução de conflitos. Talvez a tua criança é agressiva, ela bate em todo mundo, ela xinga, ela grita. Por quê? Porque foi a única maneira, disseram para ela com atitudes e não com palavras, mas disseram assim que se resolve conflito. Talvez dentro da casa, dentro da família, é a maneira que os conflitos são resolvidos. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, vai se especializar no aconselhamento de criança e trazer técnicas de resolução de conflitos que vão ajudar essa criança não só dentro de casa, dentro da família, mas vão acompanhar essa criança pela vida toda. Outra coisa importante é desenvolver protocolos anti-bullying. Então, trazer para dentro da igreja, para dentro da escola, protocolo dizendo não ao bullying, porque infelizmente o bullying é uma brincadeira, não é. O bullying é algo muito sério, tem levado muitas crianças à depressão, à automutilação e a pensamentos suicidas. Então nós vamos desenvolver protocolos anti-bullying. E por fim, valorizar a empatia. Então ensinar a criança a se colocar no lugar do outro, ensinar a criança a ter a visão do outro. Isso é muito importante. Então essas coisas vão ajudar muito a criança no relacionamento dentro da escola. E por fim, nós vamos fazer o quê? Ajudar a criança a trabalhar com seus conflitos pessoais. Então, como é que ela vai lidar com as suas próprias emoções? Primeiro, ajudar as crianças a identificar gatilho. O que me faz ser agressivo? O que me faz ficar triste, depressivo? Então, a criança vai começar a identificar situações e gatilho. Então, quando ela está no momento que ela vê, opa, eu estou numa discussão, eu já estou ficando nervoso, então eu preciso sair, porque senão vou me tornar agressivo. Olha, eu estou falando coisas que eu não devia falar, eu vou sair desse momento, porque senão isso daí vai me causar dificuldade. Então a criança precisa aprender a identificar os seus gatilhos emocionais, a identificar suas emoções e lidar com as suas emoções. Outra coisa, ajudar a criança a controlar suas emoções. Então ter o controle da raiva, ter o controle da agressividade, ter o controle do seu desânimo. Então uma coisa não deu certo, conseguir se motivar para não entrar em depressão. Então você vai ajudar ela a lidar com essas emoções. Então eu vou ajudar a criança a ter uma facilidade de lidar com seus conflitos. Pastor, é só isso? É tão simples? Não. Tem muito mais coisas que você precisa aprender. Então, lembrando, agora está abertas as inscrições com um número limitado de vagas e por tempo limitado, com 50% para o curso de especialização
no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Vai correndo, faz a sua inscrição, mande para nós no WhatsApp 1998235 a frase "Quero me especializar" e você vai ganhar 50% de desconto no curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Pega o papel, pega a caneta, anota a quarta frase. Agora, com as 4 senhas, você vai mandar para nós o teu nome completo, senha de número 1, vai escrever a senha de número 2, vai escrever a senha de número 3, vai escrever a senha de número 4, vai escrever a senha, e nós vamos te enviar um lindo certificado. Papel e caneta na mão, senha de número 4. Acolher a criança é uma missão importante no Ministério Infantil. Senha de número 4. Acolher a criança é uma missão muito importante no Ministério Infantil. Senha de número 4. Acolher a criança é uma missão muito importante no Ministério Infantil. Se não se inscreveu no nosso canal, aqui está o logo do nosso centro de treinamento. Clica no logo, se inscreva no nosso canal, deixa o teu comentário, diga quanto essa aula te abençoou. Muito obrigado por ter você como nosso aluno, por participar desse curso. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor, até o próximo curso. Amém.